Olá, amigos e amigas! Eu sou o Biel, o Carneiro, trazendo mais um vídeo de Grand Chase pra vocês. E esse vídeo aqui vai ser um guia definitivo e completo sobre a Army no Grand Chase Classic. Vale lembrar que tudo que eu vou falar aqui vai ser relativo ao PvE, e eu ainda vou gravar outro vídeo sobre o PvP, que vai estar aparecendo pra você no card aí agora, quando o vídeo estiver pronto. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu garanto pra você que vai valer a pena. Eu vou estar mostrando todas as classes, as skills e os combos, comentando um pouco sobre as skills e a minha opinião sobre elas. Vou falar também sobre a jogabilidade e o estilo da Army, como você tem que jogar com ela. Também vou falar um pouquinho sobre os status que você deve focar pra ela nos equipamentos e nas cartas. E por último, mas não menos importante, vantagens e desvantagens da Army. Eu sei que eu já gravei um vídeo sobre a Army, mas esse vídeo eu tinha feito antes até de sair o beta do Grand Chase Classic. Eu simplesmente me baseei pelas experiências que eu já tinha com a Army no Grand Chase antigo e um pouco da experiência que eu tive nos servidores privados. Acontece que o Grand Chase Classic saiu oficialmente, eu joguei, estou jogando e notei algumas diferenças, tanto algumas coisas que eles retiraram da Army e outras coisas que foram, por exemplo, uma skill que foi nerfada ou buffada. Então esse vídeo aqui é o atualizado, tá bom? Lembrando que eu estou gravando grande parte do vídeo no dia 29 de julho de 2021. Pode ser que daqui a 1, 2, 3 meses as coisas mudem. Mas por enquanto tá assim, e eu acho que não deve mudar não. Última coisinha que eu queria falar antes de começar o vídeo é que a Army é minha personagem preferida e eu sempre gostei muito dela desde o Grand Chase antigo. E eu já usava ela tanto em PvE quanto em PvP. Então eu sinto confiança e tenho propriedade para poder falar dela. Eu sempre fui um player que gostou muito mais do PvP, então eu não jogava tanto PvE, mas com a Army eu jogava. Então eu não posso garantir pra vocês que eu vá fazer outros tutoriais de PvE com outros personagens. É isso, agora vamos pro vídeo. Nós vamos começar com a primeira classe, a Maga, né? Você está pronto, certo? Que inclusive é uma das melhores pra PvE. Eu já queria começar falando de 3 coisas que eles tiraram da Army antiga para essa Army do Grand Chase Classic. O primeiro é o combo do pentagrama, né? A gente sabe, eu tinha até mostrado no meu outro vídeo, um combo do pentagrama, que ela apertava ZZ, fazia um pentagrama e jogava pra frente, verde, né? Em missão, em PvE, não era muito útil, mas em PvP era. Mas enfim, tiraram. Não vai fazer tanta diferença na vida dela também. A segunda coisa é a Quartz Kill, porque antes todos os personagens tinham 2 Quartz Kill, né? A única que não tinha era a Lyn. E agora, aparentemente, só tem uma. Creio que no futuro eles devam adicionar também de volta. E a última coisa são as skills de cast, que eles também tiraram de todos os personagens. Eram poucos os personagens que tinham skill de cast, mas eles tiraram. A Army em específico tinha uma que era muito boa, que era a Espada de Athena, que era uma 2 skill, que aumentava o ataque de todos os seus aliados. Era muito boa. Mas pronto, vida que segue. Bom, vamos começar aqui com o lado da magia negra. E pra PvE, eu já te digo que a melhor opção é a drenagem, tá? Não tem outra opção. Drenagem é a melhor, tá bom? Porque você vai gastar 100 de MP, vai atingir o inimigo e você vai recuperar 100 de MP. Né? 100 não, gente, uma barra. Então é muito útil, porque você dá um dano e recupera aquele MP que você perdeu. Então sem dúvidas é o melhor. Você poderia pensar aí em utilizar o raio paralisante, porque dá um ótimo dano. Mas eu acho que compensa muito mais usar a drenagem. Fora que você pode segurar ela para usar de novo, e de novo, e de novo, e enfim. É ótimo porque você vai recuperando seu MP. Passando agora para a segunda skill, nós vamos ter o relâmpago por padrão e dá pouquíssimo dano. Aí nós vamos ter a Nuvem da Morte. A Nuvem da Morte é bom se você estiver contra um alvo só. Se você for num lugar que você sabe que você só vai enfrentar um boss, sabe? Vai enfrentar só um inimigo. Aí a Nuvem da Morte é interessante. Logo em seguida nós vamos ter o Impacto Atordoante, o nível 1 e o nível 2. O nível 1, já digo pra vocês que o nível 2 é melhor, mas o nível 1 também consegue ser útil, tá? Mas o melhor mesmo é o nível 2, que ela vai fazer igual o Relâmpago, mas ela vai dar um dano em área também, ao redor daqueles monstros que ela atingir. A Esfera de Energia é horrível, não usa. Passando para a terceira skill, nós temos o Meteoro, que vem por padrão. O Meteoro é uma skill... o Chuva de Meteoros. É uma skill boa, mas que foi muito nerfada, e eu notei isso. Antes eu lembro que a gente usava o Meteoro e a gente tirava, sei lá, 30, 40, 50% da vida dos inimigos. Agora tá tirando tipo 10, 20. Então, na minha opinião, o Meteoro já não está tão bom quanto um dia foi. Mesmo assim, se você tiver muitos inimigos, ela costuma ser boa porque você vai atingir todos eles. E se você estiver contra um alvo muito grande, porque assim todos os hits do Meteoro vão pegar nele, tá? Aí sim você dá um dano do caramba. Outra opção que a gente tem é o Murmúrio Sombrio, que eu só recomendo se você estiver contra um alvo pequeno, tá? Contra um inimigo e ele for pequeno, porque não é uma skill muito boa, parece a Nuvem da Morte. Nós vamos ter o Toque Final, que é uma skill interessante, dá um dano rápido, sabe? Ela pega, explode, pô, dá um dano bacana. E vamos ter a Esfera Explosiva, que não é boa, em geral você não vai usar essa skill porque ela é ruim, ela demora pra sair, enfim. Do outro lado, a gente vai ter
a melhor skill para dar dano assim focalizado da arma. É uma das melhores, na verdade, né? Temos uma outra aí que eu já vou falar. E é a grande explosão. A nível 2 simplesmente dá mais dano, que ela dá várias explosõezinhas. É muito, muito boa, muito forte. Regra geral, grande explosão vai ser sempre muito boa, muito forte, muito útil. E Meteoro vai ficar um pouco mais assim situacional. Agora vamos passar para as magias brancas. Na primeira skill, por padrão, nós temos o escudo mágico, e a diferença dele pro 1 e pro 2 é que o 2 protege um pouquinho mais, e você consegue lançar ele pra frente, que não é muito útil. Nessa primeira skill, já aviso pra vocês que o lado esquerdo é muito ruim. É muito situacional, vou falar assim, muito situacional. Agora passando para o lado direito, nós vamos ter, como eu falei, o escudo nível 2, vamos ter o amedrontar. Temos o amedrontar que diminui o ataque, que é o primeiro, e o segundo que diminui a defesa. Esse que diminui a defesa é essencial se você jogar PvE, tá? Isso aqui é quase que regra absoluta, você tem que ter essa skill, porque essa skill vai diminuir a defesa dos inimigos por um bom tempo. Então tanto você quanto seus aliados vão causar muito mais dano no inimigo. Passando para a segunda skill, nós vamos ter algumas opções interessantes. Por padrão, a gente tem o antigravidade, que eu gosto muito. Temos também o antigravidade nível 2. A diferença do nível 1 para o nível 2 é que o nível 2 dá menos dano, mas puxa os inimigos ao redor. Particularmente, eu prefiro o nível 1, porque eu acho que o alcance que o nível 2 puxa é muito pequeno. Então eu prefiro ter mais dano. Ainda do lado direito, a gente vai ter a prisão de gelo, que eu não sabia, foi um inscrito meu que falou pra mim, que dá pra você explodir ela na hora, apertando Z na hora que você vai conjurar ela. Se você ficar apertando Z, 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 ela explode na hora. Jogando esse tempo inteiro de arma, eu não sabia disso, acreditem. Por isso, pelo fato da gente conseguir explodir ela na hora, é que eu acho que ela também se torna uma skill interessante. Então vai aí da sua opção, já que ela tem um dano parecido com a antigravidade. A vantagem da antigravidade é que ela pega, por exemplo, o alcance vertical dela é infinito, ou seja, todos os mobs que estão em cima de você vão tomar dano. Passando pro lado esquerdo, a gente não tem skills muito boas. A primeira, que eu até esqueci o nome, mas eu vou estar deixando a imagem aí, é muito inútil, tá? Você geralmente não vai usar ela. A segunda, a do nível 2, pode ser até útil para um dano assim mais na horizontal, mas em geral você não vai querer ela. Você vai querer sempre antigravidade ou prisão de gelo. Passando para a terceira skill, nós vamos ter a cura. Qual a diferença do nível 1 para o nível 2? A nível 2 cura mais e cura você também. A nível 1 só cura os aliados. Isso do lado direito. Ainda no lado direito, nós vamos ter essa skillzinha que eu esqueci o nome. Mas é uma skill boa, é uma skill forte, que consegue causar um bom dano. Mas o que está do lado esquerdo vai te impressionar. A gente tem aqui o Círculo Divino, que é uma skill que também causa dano bacana. Ela se parece um pouco assim, o alcance dela com a outra skill ali do outro lado azul. Mas a gente vai ter a Chama dos Gorgos. A do nível 1 é um dano espalhado, você geralmente não vai querer. Mas a do nível 2 é incrível. É um fogo assim na horizontal que dá muito dano, sério, dá muito dano. E o alcance é muito bom. Então você às vezes consegue usar até de longe para poder não se expor muito, por exemplo. Essa sem dúvida é a skill normal da arma que mais causa dano, tá? A quarta skill da primeira classe, que é o Raios e Relâmpagos, é muito boa porque ela vai conseguir atingir todos os inimigos que tiverem no mapa, tá? E consegue dar um dano do caramba. Principalmente se os inimigos estiverem colados, porque aí eles vão tomar dano de vários raios. É muito legal. Agora nós vamos passar para a segunda classe da arma, a Alquimista. Doeu? Eu não senti nada. Que eu já digo para vocês que em PvE ela não costuma ser muito forte, tá? Porque o combo dela é muito lento e dá pouco dano. O foco dela é o Cima Z. Só que para ela usar bastante Cima Z, ela precisa de plataformas. Porque usando só Cima Z, Cima Z, Cima Z fica muito lento. Não é todo mapa, não é toda missão que vai te proporcionar muitas plataformas para você fazer isso, como geralmente o PvP proporciona. Porque no PvP ela consegue ser muito boa. Mas não é uma classe inútil, ela consegue ser ótima como suporte e eu vou dizer isso para vocês mais na frente do vídeo. Bom, vamos começar pelo lado da magia negra. Nós vamos ter a primeira skill, que é a Mina Terrestre, que dá um dano bacana, mas é muito pequeno a área que dá, você tem que estar muito colado com o inimigo. A segunda skill é o Gás Tóxico, que é uma skill boa pra caramba, mas que o inimigo consegue fugir dela. Então eu recomendo que você só use ela mesmo se forem inimigos que não se mexem muito, que não tem teleporte, nada disso, ou se forem inimigos que ficam sempre parados. A terceira skill, que é o Bombardeio, dá muito dano, tá? É uma skill ótima pra você causar dano. Detalhe que você pode mirar ela, você pode mirar um pouco mais pra cima e um pouco mais pra baixo. Passando pro lado da magia branca, a primeira skill que a gente vai ter vai ser a cura. É uma curinha, gente, vou ser sincero, uma curinha bem curta, tá? Não cura muito, mas é uma skill e você pode carregar ela várias vezes. O legal dela é que ela dá delay. Você não sabe o que é delay, é esse meio que congelamento da tela, que todo mundo dá uma paradinha rapidinho. A segunda skill é o Escudo Mágico, que é uma ótima skill que protege bastante dano no PvE, gente. E você vai dar para todos os seus aliados e para você também, independente de onde eles estiverem. A terceira skill é o Campo Minado, que basicamente joga um monte daquelas minas terrestres no chão. Não é muito útil.
A quarta skill causa um dano bacana, deixa as bombinhas, mas em geral eu não recomendo muito. Eu acho que a da primeira classe é melhor, por exemplo. Agora passando para a terceira classe dela, a feiticeira. Espírito de Exaon! E diferente das outras classes, ela não tem magia branca e magia negra. Ela só tem mesmo 3 skills, 4 com a quarta skill. É importante dizer que essa classe não tem exatamente combo, ela tem várias conjurações. Você consegue fazer isso usando Z. Você pode apertar, por exemplo, Z pro lado, que você vai fazer uma coisa. Se você apertar ZZ pro lado, você vai fazer outra. Se você apertar ZZ pra cima, você faz uma coisa. Se você apertar Z pra cima, você faz outra. Isso tudo é explicado no próprio tutorial do jogo, tá? É só você chegar lá no praticar, tá lá escrito. Já digo pra vocês que essa terceira classe dela é uma classe um pouco mais difícil de se usar, tanto em PvE quanto em PvP. Mas se você resolver usar ela em PvE, você geralmente vai querer usar muito o ZZ cima, que ela joga aquela bola de fogo que dá bastante dano. Só que você precisa mirar ela direitinho, né? A primeira skill é o Espírito de Siba, é uma skill interessante, mas não dá muito dano. Ela é boa para poder agrupar os inimigos. A segunda skill é muito simples, ela simplesmente usa um anel de fogo e ela fica mesmo com a defesa aumentada, só isso. A terceira skill é muito forte, mas não vai ser em todos os inimigos que você vai causar dano, que é o Espírito de Exaon. E para que você consiga causar dano, os inimigos têm que ser congelados. Só que nem todos os inimigos conseguem ser congelados, né? Mas se o inimigo for congelado, você vai causar muito dano. A quarta skill dela não tem nada de especial. Não é uma classe que eu vou recomendar muito você usar. Só em PvP. Mas isso eu vou falar no outro vídeo. E se você for usar, é bem importante que você aprenda a fazer outro. Que é basicamente você apertar baixo Z bem rápido em cima de alguma plataforma, né? Que o seu personagem não vai cair, mas vai causar dano. Isso é muito bom no PvP, mas vai ser útil pra caramba em PvE também, você vai ver. Passando para a última classe, que é a Arquimaga. Uma peninha, mas vou te dar uma surra! Vamos começar pelas skills da magia negra. E a gente vai ter como primeira skill a barreira de fogo. Essa skill tem um alcance bem baixo, mas dá um dano muito bacana. Se você tiver contra um inimigo, principalmente contra um chefão que tem super armadura e não vai se mexer, você vai causar todo o dano da skill, dá um dano muito bacana, gente. A segunda skill é interessante, mas eu acho que não dá tanto dano assim, que é a Tempestade de Raios. Dá um dano bacana, a área não é muito grande, mas fica a seu critério se você vai querer usar ela ou não. E agora é que vem o poder dela, um dos principais motivos dela ser muito forte. Impacto Profundo, a terceira skill dela. Essa skill dá muito dano. Lembra que eu falei da primeira classe que o Meteoro foi nerfado? Então, eu acho que ele foi nerfado justamente porque essa skill aqui já era forte pra caramba. E ela faz quase que a mesma coisa, só que muito melhor. Até se você tiver contra um bichinho só, vai dar muito dano nele, tá? Independente dele ser grande ou se ele ser pequeno. Se ele for grande, então, vai dar múltiplos hits nele, ele vai ser destroçado. E se você tiver contra vários alvos, obviamente também vai ser uma ótima skill. Então essa é uma das skills que faz ela brilhar para causar dano. Passando agora para a magia branca, a primeira skill é o Floco de Neve, que geralmente não é muito útil, tá? Você só vai congelar os inimigos, nem todos os inimigos podem ser congelados. Ela geralmente só é usada em PvP. A segunda skill é a Estaca de Gelo, que na minha opinião também não é muito boa, também não dá muito dano, mas ela cobre uma área maior e horizontal, né, do que a Tempestade de Raios. Então se você quiser usar duas skills com ela, talvez seja melhor você usar essa. E a terceira skill também não acho muito útil, que é a Rajada de Vento. Não é uma skill ruim, mas o Impacto Profundo consegue causar muito mais dano, e é muito mais fácil de acertar também. A única vantagem dessa skill é que ela tem o range horizontal infinito, então ela vai pegar de uma ponta até a outra do mapa, sempre. E agora o outro motivo para essa classe brilhar também, para causar dano, é a quarta skill. A quarta skill dessa classe também é muito forte, ela faz cair uns meteoros do chão bem devagarzinho. Pode não parecer, mas dá muito dano e deixa esse fogo no chão que vai causando dano por segundo dos inimigos. É uma ótima quarta skill quando tiver muitos monstros, até se tiver um só, porque aquele foguinho que tá ali dá bastante dano. Vale lembrar que o combo dessa quarta classe não é um combo tão ruim para PvE, mas em geral você vai preferir usar o Bola de Fogo, que é apertando cima, baixo, Z. Bom, agora com as skills e classes explicadas e mostradas, eu vou falar um pouco da jogabilidade da ARM e das classes e funções que você vai desempenhar no jogo. Lembrando, PvE. Primeira coisa que eu queria falar, gente, porque eu tô vendo que tem muito novato no jogo, é que os personagens de MP original, que são os que estão disponíveis agora, trocam de arma quando trocam de classe, ou seja, você pode alternar entre as classes. No futuro, a gente vai ter personagens que não trocam de arma, só são adicionadas novas skills. Em PvE, você pode levar duas classes. Para isso, você precisa ser no mínimo level 45 e comprar uma missão na loja de GP, aceitar o desafio e cumpri-lo. Assim, você já vai poder levar duas armas, ou seja, duas classes para o PvE. Agora sim, vamos lá. Então vamos falar agora da ARM.
Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que a primeira classe vai ser a classe geral que você vai usar. Entre essas duas classes você vai ter que escolher. A primeira você vai querer sempre usar. Por quê? Porque ela tem muitas skills, tem mais variedade, então você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue diminuir a defesa do inimigo, você consegue dar um danão, se você quiser você pode curar. Então meio que é a melhor classe pra você usar mesmo. Aí você vai ter dois estilos de jogo, que é um é ser suporte e o outro é você causar dano. Jogando como suporte, você vai levar a cura na primeira classe, né? E a segunda classe que vai usar vai ser a segunda mesmo, que é a alquimista. Por quê? Por conta da curinha da primeira skill, que eu tinha falado que é uma boa suporte, né? Por quê? A curinha da primeira skill, apesar de ser pouca e bem curta, tipo, tem que estar bem pertinho pra você curar, dá delay. Então você pode, eu vou dar um exemplo aqui da Torre da Extinção, tá? Que era uma missão que a gente tinha no GC muito difícil, quase impossível. E o boss era muito poderoso, muito forte. Então eu lembro que às vezes quando o boss ia dar um ataque, a Army ou o outro personagem usava delay na skill pra poder fazer com que os aliados conseguissem fugir, pra atrasar o ataque daquele inimigo, sabe? Então essa skill, além de ser boa pra poder dar essa curinha, que apesar de ser pouca é útil, também é boa pra dar delay. Se você não sabe o que é delay, gente, é esse congelamento na tela que a gente tem quando usa uma skill, tá bom? E o outro motivo da segunda classe ser uma ótima suporte, né, e funcionar bastante, é por conta do escudo mágico, tá? Que é a segunda skill dela. Porque ajuda pra caramba, gente. Sério, bloqueia muito dano. Então, jogando assim como suporte, você vai querer sempre estar recuperando bastante MP e usar o escudo mágico. Se você vê que é necessário, curar. E vai estar sempre diminuindo a defesa dos inimigos, com um amedrontado da primeira classe. Gente, uma pausinha rápida aqui de um minutinho só pra poder dizer três coisas. A primeira coisa é que esse vídeo tá dando muito trabalho pra poder fazer. Tá travando todo o meu computador. O editor é muito pesado, então eu espero de coração que vocês curtam, compartilhem, dá like, vocês sabem essa coisa toda. A segunda coisa é que, se você viu o vídeo até aqui, comenta aí, batata fria. E a terceira coisa é, você conhece o NoPing? O NoPing é um programinha rápido, simples e prático que você vai instalar no seu computador. Ele vai diminuir a sua latência em jogos online como LoL, Grand Chase, Valorant, etc. Ou seja, se sua internet é ruim, você tem problemas com conexão, o NoPing vai te ajudar muito, tá? Eu testei e realmente funciona, gente. Se você acessar o meu link, que é o primeiro da descrição, você vai estar ajudando o canal e já vai poder criar sua conta com até 7 dias grátis para você testar. Quando esses dias passarem, se você quiser, você vai poder comprar um dos pacotes dele. Tem pacote de uma semana, um mês e até um ano. Se você usar o meu cupom especial, Bola de Fogo, tudo junto em maiúsculo, você consegue 20% de desconto em qualquer um desses pacotes. Chega de lag, gente. Vai no primeiro link da descrição e cria sua conta agora. Se você quiser jogar outro estilo de jogo que é realmente simplesmente causar dano, você vai querer a primeira e a quarta classe. Com a primeira classe você vai abrir mão da cura. Claro que pode ser situacional, você pode ser que você queira cura. Mas você pode abrir a mão da cura para poder pegar a chama dos Gorgos, que eu falei que é a skill que mais dá dano da Army, né, da primeira classe. E aí você pode levar, por exemplo, um antigravidade, e como eu falei, a chama dos Gorgos, e a grande explosão, para causar bastante dano, principalmente em boss. Se você vê que é um boss muito grande, ou que tem muitos inimigos no mapa, você pode optar por levar o Meteoro. Mas você vai ter a quarta classe, que a quarta classe vai ter o Impacto Profundo, que é muito melhor do que o Meteoro, né? E você também vai ter a quarta skill da quarta classe, que é bom também se tiver muitos inimigos, tá? Se não tiver tantos inimigos assim, ou se os inimigos estiverem muito juntinhos, talvez seja melhor você usar a quarta skill da primeira classe, que é aquela dos raios. Outra coisa importante é, se você tiver com a primeira, com a quarta e com a terceira classe, principalmente a primeira e a quarta, você vai querer estar combando, você não vai querer ficar parado recuperando MP. Porque quando você comba, você usa os EZZ nos inimigos, você ganha um pouquinho de MP. E vale mais a pena você estar batendo nos inimigos do que você ficar parado, pra você recuperar MP, porque a arma recupera MP parada. Eu acho que você só vai querer parar se você estiver com a segunda ou com a terceira classe. É claro que o que eu estou falando aqui são dicas, você pode criar o seu próprio estilo de jogo. Mas, em geral, isso que eu falei é bem essencial. E a terceira classe não vai ser muito usada. Se você gostou muito da terceira classe, mano, usa, entendeu? Nada te impede de usar. Outra função interessante que a Army pode desempenhar, nem sempre vai dar certo, mas ela pode fazer isso, com a primeira classe, é ela meio que provocar os inimigos para os aliados baterem. Para fazer isso, você geralmente vai ficar alternando entre usar o escudo mágico e a drenagem. Escudo mágico e a drenagem, segurando Z. Que aí o inimigo vai te bater, você usa a drenagem. O inimigo vai te bater de novo, você usa o escudo mágico. O inimigo vai te bater de novo, você usa a drenagem. E assim por diante. Nem sempre isso vai funcionar, tá? Mas é um tipo de estratégia que, se você tiver com seus amigos em call e tudo mais, você pode tentar fazer. Agora, falando um pouquinho dos status dos equipamentos e das cartas que você vai focar para Army, você vai focar em ataque ou ataque especial, MP recuperado, chances de crítico e dano crítico. Claro que você pode fazer o seu estilo de jogo, mas esses 4 atributos vão ser muito excelentes para ela. Você pode mesclar entre ataque e ataque especial, ou se você quiser, você pode tirar dano crítico para poder focar em ataque especial, é você que sabe. Lembrando que nas cartas, costuma ter muito mais ataque especial do que ataque, então talvez seja melhor que nas cartas você foque em ataque especial.
Para concluir o vídeo, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da arma, na minha opinião. Claro que podem ter mais, mas eu vou falar algumas aqui. Começando pelas vantagens, eu acho que a melhor vantagem dela, o melhor ponto dela, é o fato dela ser muito versátil. Ela consegue causar muito dano, ela consegue curar, ela consegue dar escudo, ela consegue proteger, ela consegue diminuir a defesa do inimigo, ela consegue agrupar inimigos, congelar inimigos. Gente, a arma consegue fazer coisa pra caramba. Outra vantagem é que ela consegue causar bastante dano em área. Isso é muito interessante quando você tem muitos inimigos, obviamente. A corrida da Armin é uma vantagem, porque assim, apesar dela ser uma personagem meio lenta, eu vou falar disso na desvantagem, ela é uma personagem que tem uma corrida especial, né? Você já deve ter notado. Ela fica meio que pelada, assim, ela corre, parece... Eu não sei explicar, parece a alma dela. Mas ela fica invulnerável, então você consegue utilizar essa corrida para poder fugir de alguns ataques. E acho que a última vantagem é que era uma personagem fácil, era uma personagem simples, você não vai ter muito que quebrar a cabeça. E mesmo... Ah, mais uma. Mesmo você estando fraco, você não sendo tão forte, você consegue ser útil. Passando para as desvantagens, eu posso dizer que a Armin é uma personagem lenta. Apesar da corrida dela ser interessante porque bloqueia os ataques, é uma personagem lenta. Se ela tiver que subir, por exemplo, principalmente subir, né? Alguma coisa, ela não vai conseguir subir aquilo muito rápido, tá? Outra desvantagem que eu vejo nela é que ela depende muito das skills. Ou seja, você não vai conseguir causar dano quase nenhum com seus ataques básicos. Vai ser só para reparar MP mesmo. O seu foco são as skills. Isso não é uma desvantagem muito grande, mas eu achei bom levar em consideração aqui. E eu não consigo dizer outra desvantagem, gente, porque assim, eu acho que é uma personagem muito boa. Mas se você souber de alguma desvantagem, deixa aí no comentário. E o vídeo vai ficando por aqui. Gente, deu muito trabalho pra poder fazer esse vídeo, tá? Eu tive que gravar, deu problema, gravei de novo, gravei mais uma vez, gravei as cenas, tive que editar, gravar mais coisas. Olha, foi realmente difícil e demorado. Então, eu de coração espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like, comenta aí o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Sabe aquele amigo que começou a jogar Grand Chase agora, gostou da arma, mas não sabe jogar com ela? Ou um amigo que faz muito tempo que não joga? Esse vídeo aqui, apesar de ter ficado longo, infelizmente, porque eu gosto de fazer vídeo curto, mas apesar de ter ficado longo, eu acho que ele está muito completo e eu cobri muitos pontos que eu não tinha coberto no outro vídeo. Não esquece de ficar atento no canal, inclusive ver os cards e a tela final agora, que vai estar com vários vídeos aí para vocês verem. É isso, um abraço e fui!